Então, muito bons dias. Vamos dar início ao nosso culto de pregação esta manhã. Eu pedi a favor de ficarem de pé todos os que pudessem. Eu pedi ao Pedro Marques, por favor, nos dirigir em oração. Vamos agradecer mais este tipo de conselhos e por neste dia tão especial podermos estar reunidos juntos aqui na tua casa e podemos celebrar juntos aquilo que certamente já celebramos individualmente. Celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Damos-te graças porque nos revelaste a importância deste acontecimento. Não o celebramos apenas porque é uma data especial em que está presentes, mas celebramos porque reconhecemos nesta data o propósito salvador do nosso Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Damos graças, Pai, porque neste dia nós celebramos aquela parte, o início da parte mais visível do teu plano salvador, o plano concebido na eternidade, mas que nós podemos ver pelo nascimento do Senhor Jesus, o cumprimento daquele plano que estava profetizado. Damos-te graças porque nós entendemos tudo que nos foi revelado, a importância deste nascimento. E damos-te graças porque nos abriste os olhos para aceitarmos a concretização desse plano salvador. Pedimos, Pai, que venhas nos abençoar nestes instantes que vamos estar aqui na tua presença. Venhas falar aos nossos corações por intermédio do teu Senhor. Tudo entregue nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Entre de pé os que puderem. Vamos cantar o hino 180. 180. Nossa luz, é pra já antecipar.
91. Sentar-vos. E no nosso calendário mais ocidental foi convencionado celebrar-se hoje o nascimento de Jesus Cristo. Pena é que tanta gente celebra tal aniversário e, se repararem, é o aniversário mais celebrado em todo o planeta. Meia dúzia só sabem quando é que eu nasci. Ou qualquer um de vós, não é verdade? No entanto, toda a humanidade sabe, entre aspas, pelo menos segundo se convencionou, quando nasceu Jesus Cristo. Pena é que a maioria desconheça ou não queira saber o propósito deste nascimento. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é isto que ninguém quer, ou quase ninguém. O aniversário que deveria ser mais celebrado com o seu propósito real. E é aquele que é lembrado com todos os outros propósitos, menos aquele para o qual devia ser. Queria deixar convosco alguns anúncios, além dos habituais pedidos de oração. Também nosso irmão Feliciano e Adelaide do céu não podem estar connosco, porque têm estado com febres altas, apesar de não terem mais sintomas. Acho estranho, com febre tão alta e não terem mais nada. O termômetro está variado, diz o irmão Feliciano. De qualquer das maneiras, eles não estão connosco também esta manhã. Também a nossa irmã Alice Oliveira irá ser submetida a uma intervenção cirúrgica na próxima terça-feira para retirar uma massa que tem no cérebro, e então pede as orações da Igreja a seu favor para que o Senhor possa orientar todas as coisas segundo a sua vontade. Não nos esqueçamos também de interceder pela nossa irmã
para que o Senhor possa orientar e dirigir tudo, segundo lhe aprouver. E dando continuidade ao nosso programa, eu ia então chamar aqui à frente a Adassa, e ela tem algo para partilhar com a Igreja esta manhã, e eu pedi ao favor dela vir aqui, então fazer. Bom dia, irmãos. Quero ler um texto em Colossenses 1, do 15 ao 23. Diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Assim, antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois ele, pela própria vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Quero ler também um trechinho sobre o amor de Jesus, que foi o motivo pelo qual ele veio a nascer. Para mim, amar é se importar, não só com o bem-estar ou saúde física, ou qualquer dessas coisas meramente materiais e superficiais. Amor é, acima de tudo, se importar com as dores, sofrimentos, alegrias, conquistas, evoluções. Amar é partilhar, é dar-se, é entrega total, é abster-se de si mesmo por outro alguém, é priorizar, é escolha diária, é comprometer-se, é persistir, é liberdade, é paz, é cura, é perdão, é vida, é mandamento de Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós. Afinal, ele é o próprio amor. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor é eterno. E quando lemos este capítulo pensando em Deus sendo a própria definição de amor, ou se ao lermos substituirmos a palavra amor por Deus, percebemos que sem ele nada, nenhum ato, por mais grandioso que seja, tem valor ou sentido. Somente Deus permanece. Só ele é perfeito. O amor não some ou se enfraquece porque vai além do sentimento. O amor não muda e é incondicional. Eu já ouvi dizerem que o contrário do amor é o ódio ou a indiferença, mas analisando o maior ato de amor já demonstrado, creio que o oposto de amor seja o ego. Jesus se entregou por completo quando veio nascer nesse mundo. Tudo suportou, persistiu com paciência e misericórdia, e com isso vemos que nenhum ato de amor envolve sequer um resquício de egoísmo. Os versículos lidos nos mostram o propósito, a missão de Cristo. Deus buscava uma proximidade e um vínculo com a humanidade, e somente o amor pode nos unir a Ele. Jesus então se entregou sendo a encarnação deste amor, e desde seu nascimento até sua morte tudo suportou. Somente por meio dele temos acesso a Deus e a salvação. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Um Feliz Natal para todos. Obrigado.
taça. Grande é esse o amor de Deus, provado na cruz por nós. E antes de escutarmos a palavra do Senhor, vamos cantar mais um hino, vamos ficar de pé os que puderem, vamos aproveitar também para levantar a nossa oferta para a obra do Senhor. Enquanto isso, cantamos o hino número 429. 429. Podem sentar-se. Chegou a altura então de escutarmos a palavra do Senhor. Vamos estar então atentos àquilo que o Senhor tem para nos dar e deixar esta manhã. Eu pedi então ao nosso irmão marido, por favor, de partilhar então connosco a palavra de Deus. Como já ouvimos, hoje, 25 de dezembro, é o dia em que o mundo cristão, chamado cristão, celebra o Natal. E muitos celebram o Natal, menos o nascimento de Jesus. Nas suas festas, nos seus ajuntamentos,
Muitos, a maioria talvez, faz menção de muita coisa, menos de Jesus. Em muitos destes ajuntamentos do mundo chamado cristão, os homens, neste dia, chamam o dia da família, em que as famílias se juntam para confraternizarem. E não há mal nenhum nisso, antes pelo contrário. Mas o Natal é a lembrança de um projeto maravilhoso, extraordinário, que Deus preparou para nos salvar do pecado, enviando Jesus a este mundo para nascer, viver, morrer, ressuscitar também. E Ele veio com um propósito de nos salvar. E não fazia sentido nós meditarmos sobre outra porção da Palavra de Deus e desprezássemos este assunto tão importante, que é o nascimento do nosso Salvador. E, portanto, já temos ouvido bastante, não é? Ainda no domingo passado nós ouvimos acerca do nascimento de Jesus. E assim vamos continuar neste espírito natalício, a lembrarmos que Jesus veio a este mundo com um propósito, e grande propósito, de salvar as nossas almas. E assim vamos ler no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, e o versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada lhe é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E agora no capítulo 2. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio presidente da Síria,
e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. E deu à luz seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Leitura extensa, mas maravilhosa, não é? Leitura reveladora do plano extraordinário, sobrenatural, que Deus traçou quando enviou o seu Filho a este mundo. Este plano já estava projetado séculos antes. As profecias anunciavam este plano, este maravilhoso evento. Muitos profetas escreveram acerca dele. Nomeadamente o profeta Isaías faz referências mais precisas. Os salmos referem-se a ele também. Outros profetas escreveram que Jesus havia de vir ao mundo. E agora chegou-se o momento das profecias se cumprirem. E vamos ler ainda no Evangelho segundo de São João e o capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele.
Não era ele luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta palavra ajuda-nos a compreender melhor os contornos deste acontecimento, o nascimento de Jesus. É interessante que há outro livro na Bíblia que começa com as mesmas palavras destas que lemos do Evangelho de São João. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis, não é o primeiro livro da Bíblia. No princípio, no começo de todas as coisas. Aqui João diz, no princípio era o Verbo. Nós estamos habituados que todas as coisas têm um princípio e têm um fim. Jesus é aquele que não tem princípio nem fim. Ele é eterno. E não pensemos que Jesus apareceu na cena no princípio. E antes do princípio? E antes de Deus criar os céus e a terra? Nós lemos, e o Apocalipse é revelador disso, que Deus está no seu trono no céu que Ele criou. Não é? E onde estava Ele antes do céu ser criado? Não existia? Não, Ele existia. São coisas que nos transcendem. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então haverá mais mundos? Não sei. Onde estava Deus antes de criar a terra e os céus? Não sei. Um dia vamos saber, na glória. O salmista no Salmo 90 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. A eternidade não tem princípios. Os céus e a terra tiveram. Mas a eternidade não tem princípios. Isso também nos transcende. Nós não entendemos, mas como? Deus permitiu que nós compreendêssemos muitas coisas. Mas a nossa mente é limitada. E ela só compreende até onde Deus permite que compreendamos. Mas há muitas mentes neste mundo que, infelizmente, não compreendem aquilo que nós compreendemos. Deus permitiu-nos nós entendermos mais do que muitos não entendem. E podemos dar graças a Deus por isso, não é? Jesus é apresentado como uma luz. Logo, quando ele nasceu,
E os anjos o revelaram àqueles pastores lá nas campinas, guardando os seus rebanhos. Um grande resplendor, uma grande luz apareceu, envolveu-os. Não sabemos o nome do anjo que lhes falou. Do anúncio a Maria, que ela ia ser mãe do Salvador, sabemos que foi o anjo Gabriel. Mas o anjo que apareceu aos pastores não sabemos como se chamava. Mas ele trouxe uma mensagem maravilhosa. Não temais, porque hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Na cidade de Davi ele nasceu, como estava profetizado na palavra. E isto vos será por sinal, para não seres enganados. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esta palavra foi logo como que uma exigência para os pastores se deslocarem a Belém. E eles então, depois, os anjos que vieram associar-se a esta nova de alegria que os pastores ouviram, eles vieram cantando e louvando a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E os anjos recolheram ao céu. E os pastores, então, deram seguimento àquilo que o anjo lhes disse. Achareis. Portanto, vocês têm que ir lá ver o lugar e o menino que nasceu em Belém. E eles foram, em cumprimento daquela determinação do anjo, eles foram e acharam como o anjo lhes tinha dito e divulgaram aquilo que aconteceu. E isto deu lugar a que todos bendissessem e glorificassem a Deus. Jesus não começou apenas no ventre de Maria, ele já era antes. Sim, ele já era antes. Os judeus disputavam muitas vezes com o Senhor Jesus e eles envaideciam-se por serem filhos de Abraão. E disseram ao Senhor Jesus: nós temos por pai Abraão. E o Senhor Jesus disse-lhes: Abraão exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. E eles disseram-lhe: mas tu não tens 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. E na carta aos Colossenses, onde já ouvimos uma leitura, o capítulo 1 e o versículo 16 diz-nos: porque nele, isto é, no Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Grande Deus.
poderoso Deus. E nós nos alegramos por podermos dizer: este grande Deus é o meu Deus. Aquele que me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, como já ouvimos também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse, ele é apresentado como uma luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a entenderam. Que tristeza. Mas que alegria para os salvos, enquanto os outros não entenderam nem compreenderam o significado desta luz. Nós a temos compreendido. Essa luz raiou nos nossos corações e nos tem feito entender aquilo que o mundo não entende, infelizmente. O próprio Senhor Jesus podia dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus, porque a luz da vida raiou em nossos corações. João podia dizer que João Batista veio para testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para ser testemunho da luz, ou seja, testemunho do Senhor Jesus. Ele, no princípio, estava com Deus. Diz aqui o Evangelho, no versículo 1. E o Verbo era Deus. Não se realizaria o propósito, não se cumpriria o plano que muitos séculos antes tinha sido tratado por Deus Pai, se só ficássemos por aqui. Ele estava no princípio com Deus. E se ele continuasse, não estaríamos aqui. Não tínhamos a certeza de que estávamos salvos. Mas ele não ficou. Ele estava lá. E foi de lá que ele veio. E diz o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. E como? Como lemos, no anúncio do seu nascimento, no ventre da Virgem Maria. Ele ali foi concebido pela virtude do Espírito Santo. Outro mistério que a nossa mente não entende. Como se fará isto? Era um mistério para Maria, visto que não conhece Faraó. O anjo explicou. E depois disse: porque para Deus todas as coisas são possíveis. E graças a Deus, pelo seu poder e graça, ele realizou, concretizou o plano da nossa salvação. Jesus, o Filho de Deus, estava com Deus e deixou a presença de Deus e veio para este mundo. Ele fez-se carne e habitou entre nós. Ele tomou a natureza humana. Ele experimentou tudo aquilo que um humano experimenta. Ele, diz a palavra, foi homem de dores. Ele foi experimentado nos trabalhos. Mas foi também um homem do qual os outros homens esconderam o rosto. Não o aceitaram. Ele veio para o que era seu. Tudo foi criado por ele. Tudo lhe pertence. Lemos no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens
e os seus moradores. A terra é do Senhor. Os valores monetários são dele. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Tudo é dele. Ele veio para aquilo que era dele. Pisou aquilo que ele criou. Ele veio para o povo escolhido pelo Pai. Para o seu povo. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Graças a Deus. Poucos que somos, mas somos o grupo que o receberam. Que o aceitamos. E nisto está que demos valor à vinda do Senhor Jesus. Ele veio do Pai. Ele habitou entre nós. E podemos contemplar pela fé, pela revelação das Escrituras, o seu amor revelado, a sua compaixão, a sua misericórdia para com os perdidos. Veio para este mundo. Ele veio com um propósito. Veio para cumprir um plano. E qual era este propósito? Qual era este plano? O Senhor Jesus, no capítulo 10 de João, no versículo 10, ele diz: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. E o que diz ele depois? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele é apresentado como a luz para esclarecimento das mentes. É apresentado como a vida. Eu vim com um propósito, para que tenham vida. E porquê? A palavra diz-nos: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou, nos deu vida, porque ele veio com esse propósito, nos dar vida. Nele estava a vida, diz João, e a vida era a luz dos homens. As duas coisas associadas no nosso viver são o suficiente para entendermos profundamente o amor do Senhor. Ele veio para aliviar. Ele veio para dar vida. E no capítulo 12 deste mesmo Evangelho de João, diz-nos a palavra, o Senhor Jesus falando: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou a luz que vim ao mundo. Ele veio como uma luz. Ele veio como a vida. Mas veio mais. No capítulo 8 e o versículo 42 deste mesmo Evangelho de João, diz: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus, no seu eterno propósito de salvação, não veio só pela sua vontade, pelo seu querer, por sua iniciativa. O Pai o enviou. Há um coro que diz: Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar e perdoar. Ó propósito maravilhoso
deste plano de Deus a nosso favor. 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 15, diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Para salvar os pecadores. Propósito maravilhoso. Jesus veio ao mundo com esta vontade, com este desejo de salvar os pecadores. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas graças a Deus que nós temos amado a luz do mundo. Ela tem raiado nos nossos corações. Ele veio de Deus. Ele veio para o que era seu. E ele veio cumprir um propósito maravilhoso, o de salvar, o de redimir, o de restaurar as nossas almas. Ele veio, e esta palavra, diz Paulo, é uma palavra digna de toda a nossa aceitação. É uma palavra importante. Cristo Jesus veio ao mundo, não para ser visto como tantos, como um boneco numa manjedoura ou num presépio. Não, ele veio com um propósito maior, com o propósito de salvar os pecadores. E só são salvos aqueles que se consideram tais. Aqueles que dizem que não têm pecado, ele não veio para esses. Não. Aqueles que dizem que não são pecadores, ele não veio para eles. Mas veio para aqueles que, arrependidos, porque se consideram pecadores aos olhos de Deus, o recebem como o seu Salvador, porque ele nasceu para nos salvar. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oh, que sejamos gratos e celebremos este evento sem igual, com corações agradecidos, corações reconhecidos, e louvemos a Deus por Jesus Cristo, o qual enviou o seu Filho amado para salvar as nossas almas. Que Deus nos abençoe. Estamos gratos ao Senhor pela sua palavra e pela meditação do mesmo. Obrigado, Marino. E assim temos chegado ao final do nosso culto. Eu ia pedir o favor de ficarem de pé, todos os que pudessem, e pedir ao nosso irmão Germán, por favor, de concluir com a oração. Sim, nosso Deus, gratos estamos por este tempo passado na tua divina presença, aprendendo dos seus ensinamentos, da tua palavra. Obrigado porque ela nos diz que um dia tu nasceste, cresceste, foste homem. Mas te louvamos porque tu hoje vives no céu. No trono, esse trono que estava desocupado foi ocupado pelo Filho de Deus. E agora está intercedendo pelo teu povo. Povo esse que um dia, reconhecendo o seu estado de pecadores, veio aos teus pés e te pediu perdão. Obrigado, Senhor, por esse perdão que nós pudemos alcançar da tua parte. Éramos pecadores aos teus olhos. Precisávamos de perdão. E tu, de facto, nos perdoaste de tal maneira. E agora somos livres para todo o sempre. Obrigado por essa esperança e confiança que tens depositado em cada coração da tua divina presença. Obrigado pela exposição da tua palavra, que realmente essa palavra que foi dita, proclamada, possa ser guardada em nossos corações.
para que possa produzir fruto para toda a eternidade. Obrigado por este tempo, mais uma vez te rogo, e que no dia que prossegue, que a tua bênção seja a cada um de nós derramada, porque cada um precisamos da tua presença, da tua bênção, do teu conforto, do teu amparo, porque somos infalíveis, somos falíveis aos teus olhos, mas confiamos naquele que é infalível. Obrigado por esta esperança. Despede-nos em paz e que cada um possa seguir o seu caminho até o seu lar sem qualquer prejuízo e que o teu nome seja glorificado em cada coração na tua divina presença. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.